Imagina você ansioso pra jogar aquela continuação do seu jogo favorito, que era da hora pra caramba, mas aí quando o jogo saiu, era completamente diferente. O negócio era um jogo de plataforma que você adorava e a continuação virou um FPS. Pois é, meus amigos, hoje a gente vai ver aqui os jogos que mudaram de gênero, mas nem sempre essas mudanças que aconteceram foram pra pior, tá? Na maioria das vezes, o jogo fez um sucesso danado e continuou por isso mesmo. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, o primeiro Donkey Kong foi um jogo que praticamente deu a origem ao gênero de plataforma, fora que introduziu dois dos maiores personagens da história dos games, o Donkey Kong e o Mario. A parada é que o primeiro jogo lançado para os arcades era um game de plataforma totalmente vertical e com muitos obstáculos. Você começava ali na parte de baixo e tinha que subir até a parte de cima onde o Donkey Kong tava com a Pauline, que era a donzela que você tinha que resgatar. E no meio do caminho, o Donkey Kong atirava barris para dificultar a sua vida. Essa fórmula, inclusive, foi mantida no seu jogo seguinte, o Donkey Kong Jr., mudando apenas a temática e os personagens. Agora, o protagonista aqui era o Donkey Kong Jr. e o vilão da vez era o Mario. Dá pra acreditar nisso? O vilão agora é o nosso bigodudo encanador. Eu acho, inclusive, que esse foi o único jogo em que ele se tornou um vilão. Já no terceiro game, Donkey Kong 3, rolou a primeira mudança de gênero aqui. E foi meio maluco, porque agora o jogo é um shooter, onde a gente controlava um personagem chamado de Stanley que tinha que atirar no Donkey Kong e em vários insetos que estavam no cenário. Olha que loucura. Mas depois disso, o Donkey Kong ficou sem ganhar um game principal até 1994 com o lendário Donkey Kong Country. E foi aí que a franquia se estabeleceu de vez, mantendo e evoluindo os elementos de plataforma do jogo original, mas agora incorporando os elementos de aventura que foram consagrados em outras franquias como o Super Mario, Sonic e vários outros games desse mesmo gênero. E o primor técnico desse jogo aqui então nem se fala, né? É um clássico do Super Nintendo, mas que mudou completamente o estado original da franquia. E o Mario, inclusive, nem faz mais parte, né, dos jogos do Donkey Kong. Agora a história é completamente outra. Relaxa, amor, você sabe que eu te amo. Ama nada, antes você dizia que eu era a sua vida. Eu sei, Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Caralho, o maluco é brabo. A franquia Prince of Persia ficou extremamente conhecida por ser de jogos de ação e aventura com elementos de plataforma. No começo, ali lá nos anos 80, esses jogos de plataforma dominavam tudo. E os primeiros games ainda dessa franquia tinham aquele tempo limite para você terminar a campanha, então você tinha que sair correndo que nem maluco mesmo. Trazia um sentimento de urgência muito grande pra gameplay, e era difícil. Isso até chegou a ser descartado no terceiro jogo, e a partir da trilogia Sands of Time, os elementos de parkour foram introduzidos e a ação ficou mais predominante. Sem contar que a gente saiu daquele padrão 2D pro 3D que ficou insano feito pela Ubisoft. A gente já teve essa primeira mudança entre o primeiro game e essa trilogia aqui do PlayStation 2, mais recentemente a gente teve outras mudanças. E eu tô falando aqui do Prince of Persia The Lost Crown e o mais recente The Rogue Prince of Persia. Isso porque o The Lost Crown é um Metroidvania, incluindo então elementos de RPG e mapas não lineares no jogo. Ao mesmo tempo que aproveita praticamente tudo que deu certo nos games anteriores. Tem aqueles elementos de você poder voltar no tempo e outros poderes também. E fica a minha dica aqui, se você gosta desse gênero de Metroidvania, curte pra caramba ali Castlevania Symphony of the Night, meu amigo, joga esse game que você não vai se decepcionar. É muito bom. Já agora, o Rogue Prince of Persia, ele é um roguelite, o que significa que os cenários são gerados de forma procedural toda vez que você morre, tudo muda ali, tá ligado? Ou seja, por mais que mantenha o esquema ali de aventura, ação e plataforma, a franquia agora tá explorando ramificações diferentes desse gênero. O que é mais um caminho ali pra trazer algo como novidade, né? Falar de Final Fantasy e mudança é meio complicado e simples ao mesmo tempo. Isso porque Final Fantasy nunca deixou de ser um RPG. Agora, quando a gente fala de tipos de RPG, aí a mudança vem praticamente em cada jogo. Isso porque a Square Enix nunca se acomodou e ficou presa num tipo só de jogabilidade. Eles sempre testam sistemas novos e exploram vários tipos de subgêneros dentro do RPG na sua principal franquia. Por exemplo, os Final Fantasy clássicos de Nintendinho é aquele RPG tradicional, com batalhas de turno e outros elementos típicos de qualquer RPG da velha guarda. Já a partir do Final Fantasy IV, o sistema de batalha ganhou um dinamismo a mais, por causa do sistema de ATB, que permaneceu na franquia por muitos anos com uma outra alteração.
Só que a mudança brusca mesmo foi acontecer no Final Fantasy XI, que simplesmente arriscou tudo e levou Final Fantasy pro MMORPG dentro da sua série principal. Dava até pra você jogar no PlayStation 2, mas né, quem você conhece que jogava de forma online naquela época, diretamente ainda do console. Isso era muito comum no PC, mas no videogame a história era diferente. E muitos dos jogos seguintes continuaram tendo mudanças significativas, como por exemplo o Final Fantasy XII, que manteve muito dos elementos de MMORPG do 11. Sem contar também que o sistema de batalha agora era diferente, né? Por mais que era de luta, era também ao mesmo tempo em tempo real. Não tinha mais aquela parada de você estar andando pelo mapa e do nada começava uma batalha aleatória ali contra o inimigo. Não, agora você via os inimigos na sua frente e você poderia inclusive desviar deles para evitar algumas batalhas. Mas aí se encostasse no inimigo, começava aquela luta mesmo que a gente já estava mais acostumado. Mas não deixa de ser uma mudança. E aí depois disso, Final Fantasy XIII trouxe um sistema de batalha dinâmico que tentou misturar batalha por turnos com estratégias, com mais movimentos cinematográficos. E aí veio o Final Fantasy XIV, que levou a franquia de volta pro MMORPG. Mas a mudança que muitos consideram mais drástica e que dividiu muito a fanbase foi no Final Fantasy XVI, que é mais um RPG de ação. Inclusive o diretor do jogo diz que o combate desse game aqui, ele foi muito inspirado em The Witcher 3. Eu conheço pessoas que inclusive não gostam de The Witcher 3 por causa do sistema de batalha e aí não gostou tanto do Final Fantasy XVI e nem sabia que tinha sido inspirado. E aí a gente depois chegou na conclusão que, tá explicado o motivo dele não ter gostado tanto do 16, tá ligado? Ele quase que virou aqui um hack and slash da vida, né? Mas com muito elemento de RPG. Você vê ali que os traços de Final Fantasy estão presentes na franquia, mas ela deu uma boa mudada. E olha que eu nem tô considerando aqui os spin-offs, né? Porque tem vários Final Fantasy diferentes aí, até jogo de luta do Final Fantasy tem. Aquele do PSP era da hora pra caramba, inclusive. Fallout é um exemplo de franquia que se deu muito bem com a mudança de estilo. Lá nos primórdios da série, Fallout era um RPG para computador clássico, com câmera isométrica, texto pra caramba e muita dificuldade, tá? Quando você vai ver gameplay aí do primeiro jogo e só conhece os games mais atuais, você até se espanta. Você precisava clicar na área do mapa pro personagem avançar pra onde você quisesse ir, ler muita coisa pra você saber o que tá acontecendo e por aí vai. É o que muitos chamam hoje de CRPG, que é literalmente um RPG de computador. Mas as coisas mudaram quando saiu Fallout 3, que foi justamente quando a Bethesda assumiu a franquia. Eles então reformularam completamente a saga e a gameplay, transformando Fallout numa série de RPG de ação, com agora um sistema vasto de escolhas e câmera que poderiam alternar entre primeira e terceira pessoa. É praticamente aqui uma versão pós-apocalíptica de Elder Scrolls. E, inclusive, além de RPG, o jogo também pode ser considerado como um shooter, já que o combate é predominantemente de tiro, né? Quase que um FPS ali. E pra finalizar, ainda a gente teve o Fallout 76, que mantém esse mesmo esquema de gameplay dos anteriores, mas que é quase um MMORPG, né? In Vault 76, our future begins. Quando você pensa em jogos de plataforma 3D, eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça é o clássico Banjo-Kazooie. Junto ao de Super Mario 64, Banjo-Kazooie ajudou a estabelecer aquele tipo de jogo de plataforma que a gente gosta de chamar de coleta-toon, que tem essa vibe meio Spyro também, onde você precisa coletar certos itens para poder liberar novas fases. Então Banjo-Kazooie se manteve fiel a esse estilo de jogatina, até a Rare ser comprada pela Microsoft. Infelizmente, Banjo-Kazooie não foi bem tratado na sua nova casa. E eu espero do fundo do meu coração que a mesma coisa não aconteça com Crash Bandicoot, por causa desse histórico aqui do Banjo-Kazooie. Isso tudo por causa do Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Esse jogo, apesar de manter algumas características de coleta-toon, praticamente trocou os elementos de plataforma por corrida. Pois é, agora você precisa construir e pilotar carros para andar pelo mapa, o que mudou completamente a dinâmica em comparação aos jogos anteriores. É quase como se esse jogo fosse um joguinho de mundo aberto, um GTA do Banjo-Kazooie. Mas não deu certo, a galera não comprou muito bem a ideia não. Os fãs ficaram extremamente pistolas com essa mudança, o que fez o jogo praticamente matar a franquia. Olha que porcaria, olha. Existe um subgênero bem específico dos jogos hack and slash que é conhecido como Musou. Nesses jogos a gente controla personagens que são quase que um exército de uma pessoa só, andando pelos mapas, varrendo o chão com os inimigos. É só cacetada atrás de cacetada.
Tem até mesmo um contador no canto da tela mostrando quantos inimigos você conseguiu derrotar. Até Zelda tem um jogo nesse estilo aqui. Só que a franquia que começou de fato esse gênero foi o Dynasty Warriors. Só que o que muitos podem não saber é que os planos não eram esses aqui. Isso porque o primeiro game dessa franquia era um jogo de luta em 3D. Dá pra acreditar? Pois é, um jogo tradicional de luta mesmo, como qualquer outro que a gente tava jogando aí na época do PlayStation 1. E foi justamente isso que provocou essa mudança, porque naquele tempo tinham muitos games desse gênero, e por causa disso, o primeiro Dynasty Warriors foi completamente ofuscado por outros grandes títulos, como Tekken, Soul Calibur, Virtua Fighter, Mortal Kombat, Street Fighter, e a lista é enorme aqui. Então a Koei, ao invés de entrar nessa briga, decidiu criar um gênero completamente novo para ela poder dominar, já que ninguém fez, ela seja o dono daquele gênero, né? E foi assim que a partir do segundo game, a franquia estabeleceu esse gênero Musou. Um gênero onde hoje é considerado bastante nichado, mas que ganhou muitos fãs e tem muitos outros jogos lançados desde então. Eu comentei com vocês aqui do Zelda, mas tem um jogo do Berserk também, aquele anime, bem conhecido por sinal, que é nessa pegada. E poucos dias atrás a gente teve inclusive jogos novos da franquia Dynasty Warriors também. Bagunça, ação e adrenalina. E já que a gente tá falando aqui de franquias que começaram tudo, essa aqui gerou tendência praticamente 2 vezes. E eu tô falando de Wolfenstein. Vocês já devem ter visto aí o Wolfenstein 3D, ou até mesmo o Wolfenstein mais atual, né, que é bonitão, é meio que na vibe de Doom ali. Só que é o seguinte, o primeiro game da franquia, chamado de Castle Wolfenstein, foi um dos primeiros jogos de stealth da história. Na real, ele não foi o primeiro game de stealth assim. Teve pelo menos uns 2 jogos antes desse. Mas o Castle Wolfenstein tinha um diferencial que ajudou ele. Isso porque os jogos de stealth lançados antes do Castle tinham a temática de assalto. Já esse aqui era justamente sobre infiltração e fugir do castelo, se passando na Segunda Guerra Mundial, já estabelecendo a principal temática da série, que é a batalha contra os nazistas. Isso durou inclusive até o 3º jogo da saga, quando a ID Software assumiu a franquia e lançou então o tão conhecido Wolfenstein 3D, que abandonou esse gênero de stealth e partiu pro tiro em primeira pessoa. E não só isso, né? Depois dessa mudança toda aqui, o Wolfenstein 3D é considerado o primeiro FPS feito na história. Ou pelo menos é o jogo que consolidou o FPS de forma que a gente conhece até os dias atuais. Ele veio até antes de Doom, né? A influência de Wolfenstein 3D é muito grande para os videogames. Mesmo que as pessoas costumam falar que é muito por conta do Doom. Só que o Doom meio que se popularizou no mundo inteiro e virou um mainstream, né? Acabou ofuscando aí um pouco a história do Wolfenstein 3D com o passar do tempo. E já que a gente falou aqui do Wolfenstein, bora finalizar com um game que podemos falar que ele é filho do Wolfenstein. E eu tô falando do Duke Nukem. Isso porque os 2 primeiros jogos da franquia eram jogos de ação e plataforma side-scrolling. Olha só que loucura! Mas aí veio o 3º jogo em 1996, que se baseava bastante no Wolfenstein 3D e Doom, transformando a franquia em um FPS. Nascendo então o Duke Nukem 3D, que fez um sucesso estrondoso também, né? Mas agora eu quero saber de você. Você lembra de algum outro jogo aí que o primeiro game era de um jeito e a continuação é completamente diferente? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal, principalmente você que tá assistindo na TV. Pega o controle aí um segundo aí, muita gente tá assistindo pela TV mesmo e acaba deixando passar, não recebe os vídeos novos, mas se inscreva aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu espero que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos, né? Aqui do lado, eu vou deixar a primeira parte desse vídeo, onde a gente explora mais outros games que mudaram bastante de gênero. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.